Você tem planos para daqui 3, 5 ou 10 anos? Eu tenho muitos planos. E, aliás, todas as pessoas que estão aqui nesse estúdio hoje estão cheias de planos. A diferença é que eles precisavam ou ainda precisam de um transplante para poder realizar todos os seus sonhos. O programa Rede de Olhares, que está começando agora aqui pela UXTV, tem como título Ser Doador em Busca de Conscientização. E as pessoas que estão em casa podem participar conosco, não é, Melina? Com certeza, podem mandar as suas perguntas para os nossos convidados também, né? Através da nossa fanpage lá no facebook.com/UXTV ou através do nosso Twitter no @UXTV, além do nosso e-mail no redeolhares@UXTV. Também, é claro, podem telefonar para a gente através do telefone 3218-2194. Vocês já devem ter percebido, hoje eu estou com um ajudante, né, Montanha? Vem pra cá. Montanha vai ser meu ajudante de palco. A gente vai estar falando sobre doação de órgãos e a gente vai falar sobre muitas coisas. Muitas coisas. Inclusive, eu sou um ótimo transplantamento de órgãos. Sabe tudo? Sabe tudo. Ah, então tu vai me ajudar... Vou ajudar. A apresentar, inclusive. Inclusive, eu vou apresentar também. Muito bem. Eu queria começar o programa de hoje chamando uma reportagem que foi feita, que traz números a respeito dos transplantes de órgãos de todo o Brasil, mas que fala um pouquinho da gente aqui de Caxias do Sul também. A doação de órgãos, para muitos, significa o transplante de uma nova vida. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 500 estabelecimentos autorizados para realizar transplantes. No ano passado, foram mais de 23 mil, número que mostra um aumento de 124% se comparado aos dados de 2001. Mesmo com um aumento expressivo no número de transplantes, muitos aguardam há anos por um órgão. Esse é o caso de Maria, 58 anos. Ela espera o transplante de rim há 12, o que a faz realizar 3 sessões de hemodiálise por semana. Na realidade mudou tudo, porque foi uma vida assim um pouco tumultuada, porque eu tinha os filhos pequenos, eu tinha que ir para a máquina, às vezes não tinha com quem deixar e era uma rotina que às vezes eu não aceitava em querer ir lá. Habituada à rotina, Maria sonha com um futuro diferente caso ela receba um rim. Tu poderia passear mais, tu poderia ter uma vida mais tranquila, tu poderia tomar uma água a mais que tu não pode tomar, comer alguma comida que tu não pode comer, maneirado, né? Mas tu poderia. E faz um apelo à conscientização. É triste uma pessoa perder um ente querido, mas ela sabe que um dia todos nós vamos partir. Mas chegou a hora dela, ela vai deixar uma parte dela, por exemplo, em mim, que vou continuar viva até quando Deus quiser. E ali vai estar um pedacinho da pessoa viva. É uma nova família que nós vamos adquirir, que nós vamos conviver. É uma nova família. Dona Maria, por que a senhora ficou 12 anos na fila de espera? Porque eu adquiri um vírus que se chama reatividade alta. Eu não tenho como transplantar do ser vivo. Eu tenho 2 doadores e não pude transplantar. Só de cadáver. E de cadáver é bem difícil, né? Claro. Porque se fosse de ser vivo, eu já estaria transplantada. Claro. Eu tenho um irmão e tenho um filho. Daí não deu. Aí teve que esperar. Estou esperando um cadáver. Bom, doutor Gabriel, Hugo, né? Doutora Margarete, como é que funciona essa questão dessa lista de espera para conseguir ser transplantado? Quem pode, né, fazer essa doação? Quem pode receber? Como é que funciona isso? Bem, o Estado tem uma lista única, né, de pacientes em espera, né? Discriminada pelo órgão que a pessoa necessita, né? Tem pacientes que precisam até de mais de um órgão, né? Rins e pâncreas, por exemplo, é uma situação comum de acontecer, né? E esses pacientes ficam justamente aguardando, às vezes por muitos anos, né? Esse ato de generosidade por parte
muitas vezes da família de um potencial doador, né? A gente estava falando, como a senhora falou, existe a possibilidade da doação entre vivos, no caso de alguns órgãos, por exemplo, o rim, mas nem sempre há um doador da família, uma pessoa próxima compatível. Bom, a gente está também aqui com a Eliane Lume, que é psicóloga lá do hospital, né, do Círculo. Eliane, quando a gente fala em transplante, fala em doação, fala nessa questão da morte encefálica, a gente está falando de morte. E é difícil falar sobre isso também. Como é que se lida com o assunto? Ao falar do nosso desejo de doação de órgãos, tu está falando da tua própria morte. E falar isso com a pessoa que a gente ama também é difícil. É falar que tu vai deixá-la algum dia. Então, eu sempre digo lá, né, trabalho no Hospital do Círculo e a gente acompanha os pacientes terminais, enfim, o quanto é difícil esse desprendimento, né? Porque se tu ficares falando em morte durante a vida, tu deixa de viver, parece, né? Se tu ficar pensando na morte, tu deixa de viver. Primeiro, como é que aconteceu, né, de tu acabar descobrindo que estava entrando num processo que ia precisar de um transplante e depois o Glauco mesmo chegar para ti, vocês chegarem nesse acordo? Realmente, assim, a gente não chegou em nenhum acordo. Ele fez tudo isso, ele se programou, se preparou juntamente com a Luciana, que é a minha médica, a Luciana Lonardelli, e eu não sabia. Em momento algum, eu sabia que ele poderia ser e que seria ele. Foi justamente, a doutora pode falar até melhor, foi um cuidado que a equipe teve para não me fazer uma falsa expectativa, claro, de só me dizer bom, agora chegou a hora e vai ser com ele. E aí, Glauco? Boa noite. Como é que foi quando descobriu assim que precisava fazer essa doação? Tu de pronto decidiu, não, eu vou doar, se eu posso, eu dou? Na verdade, no momento quando a médica comunicou que teria que partir, além de ter partido para a hemodiálise, que seria o caminho, não teria volta, a não ser o transplante. Eu, de pronto, eu falei para ela, é eu que vou doar, né? Eu tenho histórias aqui de mãe, a gente viu aí de marido, mulher e de mãe. Maicon, como é que foi? Conta um pouquinho da tua trajetória e de como é que foi que a tua mãe acabou fazendo essa doação. Na verdade, tudo começou lá em 2002, quando eu fiquei bastante anêmico, e aí ficou constatado que os meus rins tinham secados. Aí eu fui para a máquina, fiquei na máquina durante 7 anos, e até então eu esperava doador cadáver. E nem tinha surgido a possibilidade de tentar fazer os exames para ver se alguém da família era compatível. Mas com 7 anos de máquina, eu estava no meu limite. Não dava mais, tinha que ser feito alguma coisa. Então foi sentado na família, foi conversado para poder fazer os exames para ver se era alguém compatível. E aqui eu nunca vou esquecer do momento em que nós estávamos no consultório do Dr. Osvaldo, e aí a minha mãe, por já ter passado por câncer de mama, ela achava que não podia doar, por já ter passado por essa enfermidade. E quando ela pediu para o Dr. Osvaldo se poderia doar, o Dr. Osvaldo disse que não tinha problema. E eu nunca esqueço que naquela hora ela me abraçou e ela disse, Maicon, você eu que vou te doar o rim. Mãe, como é que foi esse sentimento, hein, de ver o filho passando por isso? Porque dizem que amor de mãe, ele é incondicional e só quando a gente é mãe a gente sabe o que é isso mesmo. Verdade. Ah, meu Deus, quando que o médico disse que aquilo que eu tinha tomado, sabe, as químios, as rádios lá, né, disse que podia doar, né? Eu me dei uma coisa dentro de mim, né? Alguém falou dentro de mim e disse, Michael, eu sou a doadora, né? Eu sou aquela que vai te doar o rim. E deu tudo certo. Gente, alguém de vocês recebeu, por exemplo, algum órgão, fez transplante de alguém que não conhecia? Ou todos foram de pessoas conhecidas? Seja de sangue? Porque a gente também tem esse amor, a gente fala desse amor próximo, desse amor tão perto que vem de família, mas tem também... Ah, tu recebeu um? Estragado, não tinha, a maioria das teclas não estava. Daí não deu para resolver. Bom, deu. Então eu vou largar desse órgão e vou vir aqui para as outras mães para falar um pouquinho de córneas, porque o transplante foi há pouquinho tempo, é Débora, né? Isso. E aí, como é que foi, Débora? O que aconteceu? Foi um acidente que aconteceu em casa, que eu fui secar a louça normal e o copo quebrou e veio um pedacinho do caco no olho.
Daí eu fui no médico, fiz a cirurgia de emergência e nisso ele falou que cortou na córnea bem um risquinho bem atravessado na frente da pupila. E por isso daí afetou a visão e eu iria ter que fazer o transplante. Se fosse um pouquinho mais pro lado, não seria preciso. Como. E aí quem fez a doação foi a mãe? Não, foi uma pessoa foi uma pessoa desconhecida. Isso. E aí? Como é que é? Isso que eu estava falando antes, né? Da gente, de repente, receber amor de alguém que a gente não conhece. No início, eu ficava assustada, assim, porque seria uma coisa que teria em mim de uma pessoa que eu não conheço, não sei de onde veio. Mas até o Dr. Gabriel, quando foi fazer a cirurgia, ele me acalmou bastante e agora eu já estou mais calma, porque é uma pessoa que eu penso assim, que ela doou, fez eu ficar bem de novo, ter minha visão, onde de repente se ela não tivesse essa coragem, eu não teria ainda minha visão perfeita, assim, novamente. Que bom, que bom. E aí, Dr. Gabriel? Como é que a gente fala? Quer dizer, a possibilidade, eu acho, de ver de formas diferentes, no sentido de ver de corpo mesmo, mas no sentido de ter uma nova visão diante da possibilidade do transplante. O transplante de córnea, por ele não ter vasos sanguíneos na córnea, ele é o transplante que mais doadores a gente pode ter e mais volume a gente pode conseguir, porque não precisa ter a compatibilidade que os outros transplantes tanto precisam e tão difícil é, né? Sim. Então, um doador, óbvio, sendo avaliado as sorologias, não tendo nenhuma doença ativa do corpo, né? É feita uma triagem bem criteriosa pelo pessoal do banco de olhos, mas tendo as condições, pode doar para qualquer um. No Rio Grande do Sul são mais de 1.800 renais crônicos, né? Esperando por um gesto igual ao que aconteceu nessas famílias, né? A gente consegue ajudar muitos também. Eu participo com a doutora Margarete nessas questões de múltiplos órgãos e participo com o doutor Gabriel na parte de córneas também. E é importante saber, assim, definir algumas coisas, órgãos sólidos, né? Eu vi a questão da doação de córnea, como é que seria, né? Órgãos sólidos são o coração, o pulmão, o rim, o fígado, né? Esses órgãos são que exigem um pouco mais de cuidados e exames, tá? O que pode ser doado em vida, que a gente viu o caso do casal ali, né? Os rins, parte de pulmão, parte de fígado. É importante lembrar da medula óssea e não descartar também, lembrar sempre da doação de sangue, que é muito importante também, tá? E aí, do doador cadáver, vem todos esses órgãos que a gente já falou, mais ossos, pele, tendão, as córneas, né? Então, um doador, ele vai estar ajudando de 7 a 20 pessoas. Davi, vocês têm todo um trabalho, né, junto com o Montanha, a questão dos médicos do sorriso. É fundamental também nesse momento tá trabalhando com humor. Com certeza. Acho que o trabalho que a gente realiza no Hospital Geral, e eu acho que junto ali da hemodiálise é muito interessante, muito importante também, para que naqueles minutos que eles estão ali na máquina, a gente possa também mostrar para eles que existem médicos besterologistas que estão ali também preocupados também com a qualidade de vida, né? Acho que a gente demonstra isso através das brincadeiras, através do sorriso, e o bom humor cura, né? Então, eles passarem aqueles momentos que é difícil, né? E a gente está ali junto com eles e se divertindo. Acho que também é importante, acho que o tempo passa mais rápido. A gente vai acompanhar uma reportagem que foi feita. No bloco anterior falamos muito a respeito de transplantes de córneas. E vamos acompanhar então esse material que também foi realizado e que traz um pouco mais de informações sobre isso. Depois do transplante de córneas, Lucas divide a vida dele antes e depois da cirurgia. Antes a minha vida estava ruim, porque não estava enxergando direito, né? Tava bem ruim mesmo. Agora com o transplante ficou bem melhor. Posso ver as cores direito, ler. Uma vida normal agora. Mudou então sua vida? Mudou bastante. Aos 12 anos, ele foi diagnosticado com ceratocone, uma doença das córneas que causa baixa visão e pode levar à cegueira. O ceratocone, na verdade, o que é? Existe uma projeção da córnea, em vez de ela ser bem redondinha, como ela é aqui, que nem uma calota, né? Ela começa a fazer um biquinho. Faz um biquinho
e daí esse biquinho ele forma um astigmatismo alto, forma uma miopia alta. Então a pessoa começa a ver tudo distorcida. O ceratocone ele vai progredindo lentamente, né? Então primeiro se usa um óculos, depois se usa lente de contato. Mas quando tudo isso já não tem mais como fazer efeito, a gente faz o transplante de córnea. Assim como Lucas, que ficou na fila de espera em todo o estado do Rio Grande do Sul, há pouco mais de 450 pacientes na fila para o transplante de córneas. Destes, 85 pessoas são de Caxias do Sul. Hoje, Lucas faz planos e consegue enxergar uma nova vida. Era ruim, que nem eu te falei, principalmente no serviço, que eu me enchia muito com... que eu trabalhava com carga e descarga, era um serviço meio sujo, né? Era muito ruim daí. Muito pó, sujeira, era ruim. Agora ficou 100%, ficou bem normal, vida normal. A gente está aqui com a Dona Maria de Fátima, que se emocionou vendo o filho lá na reportagem fazendo bonito, hein, Dona Maria? Que emoção é essa de poder ver esse resgate, essa possibilidade de ver a vida mesmo de um jeito diferente? Não tem explicação. Eu acho que a gente tem que fazer um agradecimento, porque ele recebeu 2 córneas, né? Tem que agradecer as famílias, né? Porque córnea tem que depender de uma vida, né? Que se vai, que parte para uma outra vida, né? Sim. Bom, eu estava conversando aqui no intervalo com a senhora Jane, né, que tem um nome tão bonito, e estava me contando que o seu irmão também fez doação de córneas. Fez doação de córneas. Ele ficou doente de repente e quando teve morte cerebral, o outro meu irmão doou as córneas dele. E ele tinha 78 anos, a senhora me falou. Ele tinha 78 anos. Olha só. Ele conseguiu doar, que maravilha. Conseguiu doar. Ele só conseguiu doar aquilo, né? Porque já com foi aquela... ótimo. Foi. E a senhora? Me conta um pouquinho da senhora. Bom, eu faço transfusão de sangue há 20 anos. Estou sempre fazendo. Que a senhora precisa. Eu preciso. Eu fiz uma cirurgia com 22 anos e fiquei com sequelas. Fiquei com sequelas de falta de vitaminas e falta de ferro. Não tem como repor comendo. Nós vamos acompanhar uma reportagem que também foi feita falando justamente, resgatando a importância da doação de sangues. Eliana é doadora de sangue há 7 anos. Tudo começou quando um parente precisou de sangue. E meu tio precisou. Daí sim, ali foi que eu me conscientizei que se a gente ajudasse, não custa nada. Essa simples atitude pode salvar até 4 pessoas. Atualmente, o Brasil tem 2% da população como doadores regulares de sangue. Em Caxias do Sul, há cerca de 114 mil doadores. O sangue coletado aqui no Hemocentro, ele é distribuído na região Nordeste, né? O Hemocentro ele atende a 48 municípios. Toda pessoa que internar pelo SUS e precisar utilizar os hemocomponentes vai ser fornecido pelo Hemocentro. Nós precisamos do doador porque o sangue ele não é produzido, não tem como a gente fabricar o sangue. Para se tornar um doador de sangue, é preciso apenas de um documento de identidade com foto e alguns requisitos. A faixa etária de 16 até 68 anos, sendo que quem é menor de 18 tem que ter presente o responsável para autorizar a doação. Quem estiver em bom estado de saúde, não estiver tomando medicação, por exemplo, antibiótico, e não pode estar em jejum e tem que ter o peso igual ou superior a 50 quilos. Pois é, Cristina, que é diretora lá do Hemocentro. Se a gente pode doar, por que não se doa sangue? Na verdade, é um exercício de conscientização, né? Como essa doadora se mostrou, ela disse que nunca tinha se percebido de que poderia doar. Então, perceber-se que a gente, com saúde, pode gerar ainda mais saúde, né? Eu digo que trabalhar no Hemocentro é um privilégio, porque a gente está trabalhando nessa geração de saúde, né? Então, temos 2 pontos, eu gostaria de aproveitar já para lembrar que também o
Hemocentro é o ponto de coleta de cadastro de doadores de medula óssea, né? Então, quem quiser fazer esse cadastro pode comparecer ao Hemocentro, na Rua Ernesto Alves, 2260. O que vai acontecer é uma coleta de uma amostra pequena de sangue para ser feita a tipagem do HLA. E esse doador, então, potencial doador, entra para um cadastro nacional, que chama-se Redome. E, na necessidade de uma doação de medula, vai ser chamado para fazer outros exames, então, de compatibilidade. Bom, deixa eu falar aqui, a gente está com banco de sangue também, né? Olá, me repita seu nome. Olá, boa noite, Dariela. Dariela. Isso. Dariela, dentro disso, né, que já se está falando sobre doação de sangue, a importância. Isso, a gente tem uma grande quantidade de doadores de sangue em Caxias do Sul, né? E a gente tem muitas pessoas que precisam. Hoje em dia, muitas pessoas aliam a doação de sangue a coisas tristes, né? E, na verdade, a gente tem muitas pessoas que estão bem, que conseguem prolongar a sua vida. E é o caso de pacientes que a gente tem hoje aqui conosco, né? O Bruno, o que era paciente, que hoje é doador de sangue, tem o seu Remi, que recebe uma grande quantidade de sangue e também está aqui, né? Então, é muito bom quando a gente vê esse retorno dessas pessoas bem dúvida. hoje. Bruno, como é que funciona, né? A Dariela estava contando pra gente, você precisou, hoje você é doador. Isso. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei muito doente e acabei precisando de transfusão de sangue. Então, a partir do momento que eu atingi a idade mínima para doação, a cada 2 ou 3 meses eu vou lá e de forma de retribuição, eu vou lá e dou o sangue. Montanha, seu Remi tá aqui precisando de uma transfusão, eu acho, de humor também, de alegria. Dá licença, eu vou aqui por trás. Eu utilizo, só faço sangue, faço quimioterapia. Eu tenho mielodisplasia. É uma doença genética. E apareceu agora 1 ano e meio e tem que fazer. O resto dos dias depende de fazer sangue e fazer químio. Mas nós temos também uma boa notícia para dar, né? Diga. Cresceu em 37% o número de transplantes realizados nesse primeiro quadrimestre do ano em relação ao ano passado. E uma boa notícia também aqui para o Rio Grande do Sul é que esse crescimento foi de 14%. Isso foi aqui no Brasil? Isso, e de 14% aqui no Rio Grande do Sul, sendo que foi o de medula óssea com 52% e o de rins com 29% os que tiveram um maior crescimento. Olha bom, só, né? Muito bom. Meninas, vocês também trabalham junto com o lado da psicologia, com o lado da medicina. Isso. E vocês estão ali direto também pertinho do paciente. Como é que é essa vivência? Como é teu nome? Tamara. Tamara. Trabalho no Hospital do Círculo, na comissão de transplante de captação de órgãos, desde que nós iniciamos em 2003. E é gratificante, né? Bem como foi falado em vários momentos, eu acho que para nós isso traz muita grandeza. Doutora Margarete, Hugo, doutor Gabriel, obrigada pela vinda de vocês. Gente, obrigada pela vinda de todos vocês. Infelizmente, a gente não conseguiu conversar com todo mundo. Eu fico nessa dívida, nós ficamos nessa dívida, porque tem muita história, tem muita coisa ainda para ser falada e desmistificada em torno desse assunto. Mas eu agradeço todos vocês aqui estarem conosco nessa noite. O pessoal de casa, Melina, que esteve com a gente trazendo essas informações. Ô, Montanha, vem cá dizer um tchau comigo. A gente encerra o programa por aqui? Sim. A gente encerra o programa por aqui, lembrando que as pessoas podem participar e pode se conscientizar cada vez mais. Eu quero dar uma flor para ela. Muito obrigada. Ih, não sai? Meu Deus. A gente fica por aqui, tchau.